canal Prorrogação, beleza? Hoje estamos aqui pro primeiro resenha de 2019 com o alarmador de São José, o carioca Hélio, beleza, Hélio? Beleza? Tranquilo? Certo. Prazer. Hélio, como que o pequeno Hélio, jovem Hélio, lá no Rio de Janeiro, que ele chutar aqui o carioca, resolveu virar jogador de basquete? Conta pra galera aí do Prorrogação. Bom, então, assim, eu sempre gostei muito de esporte, sempre me dei bem com esporte, vôlei, basquete, futebol. E surgiu a oportunidade na minha escola, o professor meu de educação física me viu jogar, perguntou se eu queria fazer um teste no Tijuca na época. Eu falei que queria, fui lá, fiz o teste, passei, só que eu não pude jogar, não pude começar a treinar com um time, porque eu estudava de tarde e os treinos eram à tarde. Então fiquei um ano na escolinha, fazendo de manhã, no caso, no Tijuca mesmo, e aprendendo os fundamentos, né, os 2 passos, o básico, exatamente, o básico mesmo, né. E aí no ano seguinte eu já me federei e aí eu comecei a jogar com 15 anos, com 16 eu me federei. Caramba, qual foi o primeiro time, para explicar o pessoal, federou por qual time? Pelo Tijuca mesmo? Pelo Tijuca, eu me federei pelo Tijuca Tênis Clube. Eu joguei lá a categoria de base inteira e conseguiu. Aí você chegou no Flamengo, um tempinho depois carioca. Como que é jogar no time do Flamengo? Chegou lá, primeiro NBB, quando começa a renovação do Novo Basquete Brasil, hoje nós estamos da 10ª edição, mas você vai, aquele time do Flamengo chega e ganha o primeiro NBB. Foi a primeira temporada do NBB em si. Como que foi pra você aquele time, até essa conquista? Falar, putz, começamos a era nova do basquete brasileiro e eu tenho meu nome como campeão. Não, foi bom demais, né? Na verdade, eu fui pro Flamengo em 2007, né? Na temporada 2007-2008, que foi a última Liga Nacional. Isso, que era antiga, antes do NBB. E a gente ganhou, que foi o primeiro título nacional do Flamengo. Aí começou o NBB no ano seguinte, né? A temporada 8-9, a gente foi bicampeão brasileiro. Pô, foi fantástico. Um time que foi montado assim, foi remontado, foi reestruturado. E deu muito certo. O time era muito legal, muito bacana, a galera, pô, 1000%, e a gente conseguiu os objetivos muito rápido, né? Isso deu pra gente uma cancha, uma força muito grande durante os 5 anos que eu fiquei lá. Uns 5 anos, você usa a camisa 5, né? Não ia chegar nesse ponto, mas eu já ia perguntar dela. A camisa 5 foi toda a carreira usando ela? Teve algum lugar que você não conseguiu usar? Desde o pequeno, você falou que era a camisa 5, como que... Foi você que escolheu a 5 ou foi a 5 que te escolheu? Pô, não sei, isso é uma pergunta que eu não sei. Eu sempre joguei com a 10 no Tijuca, eu me lembro que eu jogava com a 10. E depois eu passei a jogar com a 5, mas sinceramente essa pergunta eu não sei te responder. Foi indo, aconteceu, caiu na minha mão o 5 e eu fui jogando. E aí, o 5 escolheu. Eu acho que teve um ano só que eu não joguei, que foi em Limeira, que eu acho que eu joguei com a 7, se eu não me engano. Tinha um jogador que estava lá há mais tempo. Já estava com a 5 e não... E por coincidência, a maioria dos clubes que eu fui jogar... A 5 estava aberta. Os jogadores que já estavam lá, a 5 estava aberta. Então eu fui jogando, fui levando. Mas eu não me pego muito a isso não. Acho que... se tiver, beleza. Se não tiver, o importante é estar jogando. Tá valendo também. O negócio é jogar bem. O importante é jogar bem. O cara falou de Limeira. Em Limeira teve a sua melhor temporada em números. Foi em 2012. Se eu não me engano, o ano me fugiu agora, mas foi a melhor temporada em números, onde você fez bastante ponto, deu bastante assistência. Em números, ela foi a melhor, mesmo falando que vocês morreram logo na primeira fase dos playoffs. Vocês morrem logo nas primeiras fases dos playoffs, mas em número, ela acabou sendo a melhor sua temporada. Aquela temporada pra você mesmo foi diferente, quando você chega pra Limeira, assim, tem um ar novo aqui em São Paulo, como que... Eu acho que isso é um contexto, né, do time, da responsabilidade que você tinha do que eu tinha no time, de ter mais um volume de jogo, mais a bola na mão, cabeça boa, a cidade, pô, legal pra caramba, me abraçou, a estrutura fantástica também do time, da cidade com relação ao basquete, tudo redondinho, muito parecido com o São José, muito parecido. Eu acho que foi consequência mesmo no caso era o Demet, ter montado uma estrutura para eu ter um pouco mais de volume de jogo, o time gerar um pouco, eu ter um pouco mais de controle. Você controlava um pouco mais o time, botava o time para jogar, era uma coisa diferente. Eu tinha muita bola na mão, eu lembro que eu tinha muita bola na mão. E consequentemente, se você tendo mais volume, você acaba fazendo mais números, entendeu? Então é muito relativo isso. Um duelo em Pinheiros, que fez 28 pontos, que não é uma coisa muito... Você não faz muito ponto, né? Você acaba sendo aquele jogador mais de fazer o time funcionar, fazer a bola rodar. Não é muito... É lógico, fazer ponto é sempre bom para ajudar o time. Mas aquele dia, 28 pontos, como que é
tipo, o recorde seu no NBB. Eu vim numa sequência muito boa, né? Eu tava vindo numa sequência muito boa. Nesse playoff, se eu não me engano, eu tive uma média muito alta de pontos. Sim. Acho que no último jogo eu não fiz muito ponto, mas acho que foi tudo acima de 10. Tudo acima de 10. Conseguiu manter acima de 10 pontos. Mas é aquilo que eu te falei, assim, é muito do momento, é muito da confiança do jogo, do adversário, como você tá. Eu mudei muito o meu jogo quando eu comecei, quando eu tinha antes do NBB, quando eu tinha, minhas médias eram muito maiores. Só que você vai se moldando com aquilo que o time precisa, assim. Você vai aprendendo a jogar de outras formas. Eu acho que isso é uma virtude. Porque eu sempre fui um armador de puxar pontos. Se você puxar para trás do NBB, sim, eu puxava a média 15, 16 pontos. Daí, na transição de juvenil para adulto, os primeiros, vamos falar que os quatro primeiros anos de adulto. E aí você vai vendo, você, por exemplo, quando eu fui pro Flamengo, eu tinha 2 chutadores do meu lado, né? Eu tinha o Marcelinho e o Duda. Aí eu não precisava puxar tanto ponto, porque eu tinha que municiar os caras que aquela... Conforme o time que você tá, você tem que mudar o seu estilo, você tem que deixar o time trabalhar. É a função. Eu acho que quando você tem a função muito clara e você consegue desempenhar o seu papel, você vai ser valorizado por isso. Então, é muito relativo. Eu, como armador, eu puxar um ponto. Teve um jogo no Vasco que eu fiz 36 na final, na final do Carioca. Mas tudo muito natural, sem forçar. Eu acho que saber o momento e desempenhar bem o seu papel e a sua função naquele time. Saber a hora que você tem que ir pra cesta e a hora que tem que fazer o time rodar. Exatamente. A função a principal do armador não é pontuar, isso aí é muito claro, mas é fazer o time. Mas se o jogo apresentar isso, a temporada, o time apresentar que você tem que puxar para abrir para os outros, que seja bem feito, entendeu? Sim. Aí você rodando ainda mais um pouquinho desse site de Limeira, você acaba chegando um tempo depois em Uberlândia. E lá, voltando para Uberlândia. Três vezes, né? Aí numa das últimas, o pessoal apelidou você de tiozão. E olha que fazia uns anos já, né? Como que foi chegar o pessoal virar o tiozão do time? Era um time muito novo, era um time que estava se reestruturando. Se não me engano, foi a última contratação do time. Eu cheguei depois, assim, uns 2, 3 meses depois que quando eu saí de Limeira, né? Eu cheguei um tempo depois do time. Depois. Eu acho que eu tava com 33 anos naquela época. E o time era muito era de mulher. Vamos fazer um subindo. time de jovens, de moleque e vamos ver como é que vai dar. Tava com problema de grana, tava se reestruturando. E aí eu era o mais velho do time, por incrível que pareça. Mas foi legal, foi uma experiência, é uma cidade que eu adotei para morar. E é isso, é uma cidade fantástica, uma cidade que eu gosto muito e que passei por lá 3 vezes, né? Eu comecei, meu primeiro ano de adulto, em 2000, foi lá. Foi lá em 2000. Aí eu fiquei até 2002, depois de 2002 eu saí, aí fui para Botafogo, Londrina, aí Paulistano, aí depois voltei para Uberlândia, fiquei mais 2 anos, foi quando eu saí, que eu fui pro Rio. Volta pro Rio. E em 2014 que eu voltei pra lá de novo. Uberlândia de novo. Cidade fantástica. Como que foi pra você comprar a ideia do Vasco? É lógico, que era uma nova ideia nessa última. O time jogando Liga Ouro. Um jogador que, querendo ou não, sempre foi jogador de nível nos times que passou no NBB, era sempre titular, aquele jogador meio que fundamental na rotação da equipe. Chegar uma proposta para jogar, querendo ou não, uma liga abaixo. Porque às vezes tem jogador que fala, putz, mas é a Liga Ouro, não vou perder, às vezes um status que você tem numa primeira divisão do NBB, para jogar uma segunda, que é a Liga Ouro, uma liga de acesso. Como foi que passou na sua cabeça na hora de aceitar o convite do Vasco? Não, na verdade, assim, eu passei uma fase que eu fiquei sem time, né? Eu tava sem proposta na mão. Esperando. Na verdade, eu até tinha proposta, mas não me interessava financeiramente. E eu falei, não vou sair, não vou largar minha família. E para as propostas que eu tenho. Aí eu tinha acabado de entrar na Força Aérea, do alto rendimento da Força Aérea. Eu falei, vou esperar para ver se pinta alguma coisa. E aí veio o convite do Vasco. Eu falei, na hora... Caiu na hora certa, as coisas sempre acontecem comigo na hora certa. E aceitei o desafio. Eu sabia que tinha possibilidade pelo time que estava sendo montado, aí você, se a gente for bem na Liga Ouro, for campeão,
pô, eu jogar bem, eu garanto mais um ano de contrato, então foi tudo meio que acontecendo, assim, mas e um desafio grande, eu sei da história do Vasco. Sim. Quando eu comecei a jogar, quando eu era moleque, era o tempo auge do Vasco. Aí... Então, assim, eu sabia da história que o clube, a torcida do Vasco gosta muito, muito de basquete. Sim. São fanáticos. Talvez seja até mais fanática a torcida do Flamengo. Porque o Flamengo tem essa torcida hoje porque está muito tempo ganhando. Querendo ou não, os NBBs começou, o Flamengo já ganha o primeiro, vem de um título antes de ser NBB, você mesmo lá. Aí depois ganha um NBB, depois pega uma sequência de 3 títulos mais pra frente. Então a torcida, o time tá ganhando, tá sempre ali em cima, a torcida cresce. A torcida vem junto. Só que a torcida do Vasco é a torcida que gosta muito, pede para ter basquete, tem uma identidade muito grande com o basquete. E eu sabia dessa história toda e foi um desafio fantástico, deu tudo certo. Pô, passei 2 anos legais pra caramba lá, a Liga Ouro foi sensacional. A gente fez uma família muito bacana, um time sensacional, um time que a galera muito fechada. E a gente só conseguiu ganhar porque realmente a gente construiu o grupo era forte. O grupo era forte, porque a gente não começou bem o campeonato. A própria final mesmo, né? Você sai perdendo de 2-0 pro Campo Mourão. Eu imagino como seria, tipo, até o próprio vestiário, só, putz, é o melhor de 3, melhor de 5, na verdade, tinha que ganhar 3 pra ser campeão. Você já perde os 2 primeiros logo de cara e você fica assim, se a gente errar em algum jogo, já foi a chance. Só que, como eu falei, assim, a gente estava muito ciente do que a gente tinha que fazer. O que o time precisava fazer. A gente fez 2 jogos horríveis. Os 2 primeiros jogos. E perdemos na prorrogação o segundo. Se eu não me engano, foi na prorrogação o segundo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. Só que a gente vinha de uma sequência muito grande. A gente deixou de ter o mando no último jogo em Campo Mourão, no Rio, contra Campo Mourão, que a gente perdeu o jogo em casa de 2 pontos. E aí perdemos o mando. Só que a gente sabia que a gente estava numa sequência boa, a gente estava confiando. Quando a gente perdeu os 2 primeiros jogos, o Collon falou assim, o Rob Collon, tranquilo, vamos lá pro Rio, a gente vai dar 2 carimbadas lá no Rio, foi o que aconteceu, a gente ganhou o terceiro jogo. O terceiro jogo no Rio de 20 pontos, mas assim, passando por cima. Sem dar chance. O segundo jogo a gente ganhou o jogo inteiro, assim, no final deu uma engrossada o jogo, mas a gente teve soberano no jogo. Conseguiu dominar. E aí o quinto jogo, eu falei assim, agora é a nossa hora. Aí inverte o papel, porque você vem de 2 derrotas, os caras pensam, qualquer jogo que a gente der uma, acabou. Lá no Rio, se a gente buscar uma, a gente matou, é campeão. Mas daí vocês inverteram totalmente a situação. Porque aí você vem aqui, o time que vinha de um psicológico de precisando 3 jogos para ganhar 1 para acabar, não, perdeu 2 seguidos, vai para decidir na pressionado. Exatamente. Aí quando a gente chegou e detalhe, né, quando a gente fechou, cara, a gente tem que jogar muito firme com os caras no Rio, pra gente mostrar pro Campo Mourão que a gente não tá morto não, e que estamos aí. Foi o que aconteceu. Tipo assim, o que a gente conversou no vestiário no segundo jogo e traçamos para os 3 próximos jogos foi exatamente isso. E no tanto que no último jogo, o pessoal de Campo Mourão, eu conheço lá, eu tava lá o Teló, falou assim, pô, achei que vocês iam entrar arranhando a gente, não sei o que lá. E a gente jogou, tipo... Tranquilo, assim, lógico, forte, uma final de campeonato, mas, tipo, nada, sem muito, tipo... Contato, tipo, aquela arranhada que de final... Aquele jogo de final pra dar uma intimidada até, querendo ou não. Exatamente, que acontece. E aí a gente carimbou lá e foi fantástico, porque... A gente sabia, assim, nos bastidores, corria muito que a gente estava no NBB, que a gente recebeu o convite. Sim, foi basicamente igual na última temporada com o São José, quando chega na final. Mais ou menos. Pra gente que acompanha, que nem eu sou torcedor, venho ao ginásio também, costumo assistir o basquete, tanto qualquer outro. Já assisti jogo lá em Mogi, lá em Limeira também, então, até de outros times. O pessoal já ouvia por trás nesse último... Eu acho que não chega a atrapalhar um pouco vocês, não, assim... atrapalhar assim, tipo, concentração, falar, putz, relaxar, a gente sabe que se acontecer alguma coisa, a gente vai, por ser o Vasco, até no caso, esse ano o pessoal até falava que era por causa do Corinthians, se caso o São José ganhasse, eles iam dar um jeito do Corinthians, o Corinthians não podia ficar fora. Exatamente. Não, a gente sabe que acontece isso, assim, mas a gente não... No Vasco, principalmente, os diretores, né, que falavam assim, cara, o Vasco não quer entrar, a gente não quer entrar como convidado. Então, assim, na época era o Eurico, ele falou assim, eu não quero dar margem para ninguém depois lá na frente jogar isso na minha cara depois. Algum dia me tirar. Falava muito isso, mesmo a gente escutando que teria convite, que é interessante para a liga, um clube de camisa. Com certeza.
E a gente meio que não se prendeu muito a isso. A gente queria ganhar, o time merecia ganhar. Nosso time, pelo que a gente fez durante nossa preparação, o que a gente construiu ali no dia a dia, fez com que a gente falasse, não, vamos ganhar. A gente não conversava sobre isso. Tipo, não vamos botar isso em pauta. Não, que se a gente perder, acontece. Não, a gente quer ganhar, ponto, vamos entrar e acabou. Porque não dá mais pra ninguém, entramos como tem que entrar, como diz a regra. Ser campeão, o campeão sobe, o segundo aguarda. E aqui em São José foi mais ou menos a mesma coisa também. A gente entrou a gente não pensava muito isso. Aqui em São José foi até, não chegou tanto pra gente isso. É que na verdade aqui a gente começou a ouvir o pessoal de fora depois de um terceiro jogo. Que onde estava 2-1 a série, estava até mais pegado o negócio, daí a princípio surgia de um fato assim, se o Corinthians perder a final pro São José, ele entra como convidado. Isso a gente sabe, né? Porque ninguém é bobo. Infelizmente. Os bastidores do NBB, a gente sabe como funcionam as coisas, sabe que é interessante. Realmente é interessante, clube de camisa. Enfim, traz visibilidade. Nem a volta do São Paulo, o time de São Paulo começando esse ano jogando a Liga Ouro. Exatamente, a gente sabe que existe tudo isso. Como Botafogo também. Botafogo também já entrou, sempre ganhando. Hoje em dia tá sempre ganhando. No NBB. O mais importante, assim, que eu penso com relação a isso, que os clubes de camisa ganharam na quadra. Sim. Isso aí não dá margem para falar. A gente sabe, né? A gente não pode ser hipócrita de não saber que isso não existe. Não, mas faz parte, né? Até realmente se estruturar, se consolidar. São 11 anos de liga, né? Mas a gente vê muito time acabando, indo e voltando. O próprio Limeira, por onde você já passou, infelizmente, acabou num certo tempo se desfazendo ali. O São José ficou alguns anos fora. Vinha de um vice-campeonato, passou 2 temporadas, 3, o time falou, vai ter que dar um tempo, porque não tem como. Então a gente vê que o bom é o seguinte, nesses anos, 11 anos de liga, 10 anos de liga a gente tem, uma evolução muito grande. Sim. Tanto a própria liga mesmo em si, quanto as próprias equipes. Você vê que hoje o campeonato é muito mais disputado, todas as equipes bem estruturadas, mas todo ano às vezes acontece uma coisa chata de uma equipe ficar pelo caminho. É a grande interrogação que eu fico me perguntando, até que ponto essa estrutura da liga vai crescer. Eu converso muito com o Jaú, pergunto para ele, mas isso é uma interrogação muito grande, porque não adianta, tipo assim, é ruim isso pra liga, os times acabarem, aí volta, o time acaba e volta. E mesmo a liga crescendo, o time acabando, então falta uma sustentabilidade pros clubes. Exato. Seria legal, vamos supor, se a liga, lógico, a liga evoluir é sempre bom, mas se a liga dá uma estagnada, para aqui, mas ela consegue ajudar as equipes Exatamente. Eu acho que eu acho que tá na hora de fazer isso. A tendência é que o país retome, consiga melhorar essa crise econômica que a gente está passando aí. A tendência que comece a entrar mais dinheiro, comece as equipes comecem a estudar. E se a liga der esse suporte, assim, olhar um pouco mais para os clubes, eu acho que vai ser interessante. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que está muito centralizado. Eu acho que a liga tinha que municiar mais os clubes, dar uma ajuda melhor para os clubes. Já voltou falando de São José, a gente deu uma passada por ele falando dessas partes. Você cai aqui para um projeto novo também da cidade. Projeto novo, o time volta para jogar uma Liga Ouro. A cidade sempre apoiou o time de basquete aqui, compra a ideia. Foi crescendo também junto com o time no campeonato. O time começou muito bem a Liga Ouro. E a torcida foi vindo junto, foi crescendo. Tanto que alguns jogadores ainda estão nesse elenco desse ano. Como que foi para você um projeto chegar aqui em São José e falar, a torcida apoia, ter uma torcida junto, querendo ou não é uma torcida de massa igual Vasco, igual Flamengo, camisas de peso, que nem você já passou, igual no Botafogo já passou. Só que no basquete aqui é o grande esporte da cidade. Não, eu tava em Campo Mourão, né? Tava jogando NBB e tava cumprindo meu contrato lá. E nesse meio tempo, a gente não estava muito bem lá em Campo Mourão. A gente não tava com um clima muito legal, não estava encaixado. A gente até começou bem o campeonato, mas depois o time se perdeu. E Campo Mourão é muito longe de onde eu moro, né? De Uberlândia, né? É muito contramão. E eu estava bem distante da minha família. E isso estava me preocupando, estava me deixando até mesmo com produção dentro de quadra. Não conseguia dar um melhor. É difícil, atrapalha demais as coisas.
E aí surgiu esse convite para vir para São José. Aí eu entrei em acordo lá com o pessoal de Campo Mourão, fiz um acerto com eles, falei que realmente eu queria ir, porque eu não estava me sentindo fazendo parte do time. Falei a verdade, a real, que já aconteceu. Aí eles entenderam, a gente fez o acerto, e aí eu vim para cá. Aí eu saí de Campo Mourão, aí o meu agente entrou em contato com o Inácio, falou com ele, conversou, e aí a gente acertou, cheguei em Uberlândia, deu acho que uma semana, 10 dias, que começou a esquentar de novo, aí fechamos, aí eu já peguei minhas coisas e voltei pra cá. E aqui é bem mais perto, né? Tudo bem mais acessível, né? Pra eu ir pra Uberlândia, enfim, tudo muito mais fácil, né? A cidade aqui é muito... fantástico. Aí, falando de NBB desse ano, vocês surpreenderam muita gente, ficando entre os 8 no primeiro turno, isso não é... Até pra vocês sabem quanto foi difícil pra vocês conseguiram batalhar, mas surpreendeu muita gente. Muita gente, quando olhava o campeonato, ouvindo alguns programas e tudo mais, antes de começar o NBB, o pessoal falava, não, o São José é um dos times mais fracos e tudo mais. Esse primeiro turno, Copa Super 8. Coisa que ninguém, quando olhava o campeonato, falava, não, São José... Pra vocês viram com o elenco, vocês vão fechando a equipe, vocês estão... A gente está em construção, né? Sim. Agora não, né? Agora já estamos já consolidados no campeonato, mostrou sabendo a força do time. Tem muita coisa para acontecer, uma derrota bota a gente para baixo. Um campeonato muito equilibrado, né? Aí uma vitória bota a gente com possibilidade de sexto, entendeu? Talvez beliscando uma quinta posição, é mais complicado, mas nos bota nessa situação. O time foi reconstruído, né? Totalmente do zero. Totalmente, né? Ficou do time da Liga Ouro, acho que eu, Márcio e o Douglas, né? Isso mesmo. Então, assim, fizemos um bom paulista. Bom. Isso com lesão, o time sem tempo de treinar, o time foi encaixando, foi sendo montado aos poucos. Então, assim, eu acho que o nosso time tem peças individuais boas. E a gente agora, nessa reta final de primeiro turno, a gente conseguiu dar uma encaixada. Porque tudo leva tempo, né? Sim. Por exemplo, o Coimbra e o Mineiro não jogaram Paulista. Então, vai pegar entrosamento com ele, já tiveram pegado o campeonato andando. Então você para pensar, são os dois caras grandes, nossa referência embaixo da cesta, que só chegou com o NBB. No Paulista, vocês passaram um tempo sem pivô. Exatamente. Tendo que se adaptar ao estilo de jogo, porque não tinha o pivô. E aí isso é difícil, as pessoas às vezes não entendem, né? Que a gente está em construção, é diferente, quando o time tem 3 anos, muda 1, 2, 3 peças ali e o time vai mal. Aí você para e fala assim, você tem um trabalho pronto e não está dando certo. Onde está o erro? Produção individual, coletiva, a gente tem que analisar. Mas no nosso caso, é um time começado do zero, já no Paulista, que é um campeonato fortíssimo. Muito. Você pegar... O do NBB, quase metade dos times disputam o próprio Paulista. Exatamente. Então... E muitos times com a base pronta. Vindo do ano passado. Do NBB. Tanto que o primeiro jogo do Paulista foi contra o Paulistano, que era atual campeão, e vocês venceram aqui. E vencemos aqui. Ali foi, acho que, mostrando, nosso time é assim, nós vamos botar força nesse campeonato. E o nosso time é um time valente. Nosso time é um time que a gente fez vários jogos contra os de cima da tabela, que por detalhes a gente não... O Flamengo aqui. O Flamengo aqui, Pinheiros fora. Então, Mogi, aqui não, aqui jogou mal, não fez mais. Mas Mogi lá, fora agora. Lá. Então, assim, a gente está se bobear, a gente vai lá e vai carimbar. Eu acho que os times sabem disso. Os times já estão olhando com outro... A sensação que eu tenho de fora, assim, é que os outros times, quando vêm jogar contra a gente, não vem relaxado, vem sabendo que a gente não pode, é um time perigoso, se falhar, vão perder. Tá, vou dar um desafio pra você que eu dou pra alguns agora, que alguns quebram a cabeça pra fazer isso. Um quinteto seu na carreira, que já jogou com você. Putz, cara, difícil. Todo mundo fala mesmo. Quinteto total? Não, um jogo pode ser... Vamos montar um quintetinho ali. O cara que jogou titular com você, que você fala, putz, esse aqui não pode ficar de fora. Se eu montasse um time da minha carreira, esse aqui não poderia ficar de fora. Eu tenho que estar no time? Aí eu deixo... O Márcio, quando eu brinquei com ele, ele falou a mesma coisa. Ele acabou botando ele no time. Mas eu dou essa opção pra você. É bom que você diminui pra 4 caras. Ou então também são 5. Aí tem aquele negócio. Eu botaria. Eu botaria eu de 2. De 2? De 2, de escolta. Eu botaria Valtinho e eu, Marcelinho, que eu joguei.
Pivô que eu joguei, Vargas. Disparado. Não tem como. Disparado, assim, o cara mais impressionante que eu vi. E de 4, assim. Putz, tanta gente, cara, tanta gente boa. Tem. Cara, eu gostava muito de jogar com o Alírio. Gostava muito de jogar com ele. Ele é um cara espetacular defensivamente. Ele era a garantia da nossa defesa. Ele cobria todo mundo, ele ajudava, ele marcava armador, ele marcava pivô, metia as bolas de desafogo. Era um cara extremamente intenso, sacou? E um cara boca fechada, chegava lá, trabalhava e ia embora pra casa. Não foi tão difícil então pra você? Assim, Porque a gente demorou um pouquinho mais pra montar um time. Teve times, assim, muita gente, né? Muita gente. Até posso estar comentando alguma injustiça, mas seria, acho que pensando assim, talvez se eu mudasse, ele mudaria alguma coisa ali. Mas... Deixa o banco também, o banco também que vai ficar nesse time é muito forte, não adianta. Bastante. São 20 anos, né? Carreira, querendo ou não, 20 muito. 20 anos, desde 2000, né? São 18 anos, mas são 22 na verdade, né? São 18 anos de profissional e mais 4 de base, né? Tempo, hein? Bastante. Ô Hélio, vou desejar muita sorte pra você essa temporada. Cara, agradecer você pelo agradeço. papo. Maneiro pra caramba. Obrigado pelo convite. Pedir pro pessoal já se inscrever aqui no canal, deixar aquele like. E pessoal, se vocês tiverem ideia de algum outro jogador que vocês quiserem ver um bate-papo assim com o coeficiente, deixa aqui no comentário também. Beleza, galera? É nóis. Valeu, um abraço.